Olá meninas, boa tarde. Então hoje nós vamos continuar e finalizar o nosso conteúdo a respeito da microbiologia. E aí nós vamos falar hoje sobre as dermatofitoses, tá? Deixa eu só conseguir abrir aqui os slides para a gente começar a falar sobre as dermatofitoses. Então, lembrando que quando nós falamos de dermatofitoses, na verdade são um conjunto de infecções superficiais causadas por fungos, que esses fungos geralmente eles vão se alimentar da queratina, né? Substância presente aí na pele, pelos, unhas. Então, por eles se alimentarem especificamente dessa substância, elas acabam atingindo esse sistema do corpo, que é o sistema tegumentar. Então, algumas são altamente contagiosas e transmitidas pelo contato direto ou ao tocar em um animal, objeto infectado. Então, são as formas de acabar adquirindo uma infecção de pele ocasionada por fungos. Na verdade, vocês irão notar que não todos, mas a maioria das doenças, das dermatofitoses, né, no caso, como o próprio nome já diz, atingem a pele. Pelos, como nós vimos ontem da piedra, né, da candidíase. Então, a gente nota que existem as sistêmicas, existem aquelas que afetam a circulação sanguínea. Os fungos que afetam a parte sistêmica. Mas a maioria das doenças fúngicas, elas agridem inicialmente o sistema tegumentar. Então, as dermatofitoses têm como principais agentes etiológicos o epidermofito, microsporo, tricofito, que são os tipos diferentes de fungos existentes que ocasionam essas infecções de pele, de tecido tegumentar. Então, geralmente os fungos causadores das dermatofitoses cutâneas, micoses causadas por fungos, dermatofitos, fungos que utilizam a queratina da pele, pelos e unhas como alimentos. Envolve 3 gêneros diferentes, biologicamente relacionados, no caso tricofito, microsporo e epidermofito. Então, existem em média 41 espécies diferentes de fungos que causam micoses. Geralmente 11 tipos de espécies que podem ocasionar as alterações da pele, as infecções da pele. Então, vamos começar falando das que atingem a pele em si. E existem diferentes tínias, tá? Então, a tínia, ela é uma dermatofitose do corpo, por isso que é tínia corporis, mas existem outros tipos de tínia. Então, a tínia corporis, ela é uma infecção fúngica ocasionada pelo fungus canis ou mentagro, né? Mentagro fites. São as espécies diferentes, os tipos diferentes que podem ocasionar essa dermatofitose da pele. Então, ela causa inicialmente essas alterações, olha, formação de placas na pele, descamações, e aí tem também a tínia pedis, que é aquela que atinge geralmente os pés. Então, é uma infecção fúngica que acontece entre os dedos, às vezes é chamado de frieira, propaga-se facilmente, irritação na pele, causa, né, uma irritação na pele que começa a descamar, e aí tem muito prurido, ardor e também queimação. Então, antigamente as pessoas tentavam resolver com cera de vela quente, né? E uma série de tratamentos empíricos que a gente sabe que alivia, mas não trata totalmente, porque é uma doença fúngica. Então, precisa ser tratada com os antifúngicos. Então, no caso da tínia pedis, geralmente vai ser ocasionada pelo fungus rubro, metagrofites ou floxon, né? Então, os nomezinhos bem diferentes em relação aos fungos. Então, aqui a gente tem as etapas que podem acontecer em relação à infecção fúngica nos pés. Aqui entre os dedos, a descamação e às vezes aqui quando já está cicatrizando
ou iniciando pode ter as mesmas características. Existe também a tinea barbae. A tinea barbae é aquela infecção ocasionada também por fungos, que geralmente vai atingir a região da barba, dos pelos da face, no caso, parte do rosto, bigode, né, o buço, são geralmente os locais onde se localiza ou acontece essas infecções. Então, geralmente ela causa placas, como vocês estão vendo aqui, essas placas circulares, superficiais, mas também pode ocorrer infecções mais profundas, né? Que no caso vai ocasionar essas ulcerações aqui, já não sendo mais só a formação de placas. Infecções que se localizam geralmente na barba é causada por bactérias e não por fungos. É claro que se houver a dermatofitose por conta do tipo desses fungos chamados de zoofílicos, eles ocasionam uma porta de entrada para bactérias, o que vai facilitar com que as bactérias também se alojem nessa região, até porque quando os pelos da face eles se encontram mais longos, a quantidade de bactérias que podem se alojar nessa região é muito grande. Então, qualquer infecção, por mínima que seja, ela pode se tornar maior por conta da falta de cuidados, de higiene direitinho com essa região da face. No caso, a tinea corporis, ou a tinea capitis, né? Desculpa, a corporis falamos primeiro. A tinea capitis é a tinea que atinge o couro cabeludo, então é uma dermatofitose dessa região. Inicialmente, ela é caracterizada pelo aparecimento de pequenas placas que começam a descamar. E essas placas elas têm uma cor amarelada, com um cheiro, às vezes as pessoas relacionam a um cheiro de rato, mas é um cheiro característico por conta do excesso de fungos na região. Leva à queda do cabelo e também pode acabar tendo perda definitiva de pelos nessa região. Então, em casos mais graves, pode ter essa complicação. E existe também a tínia, né, ou dermatofitose cruris, que no caso é a dermatofitose que geralmente vai atingir a região inguinal, ou a região da virilha, né, popularmente conhecido como virilha. Então, é ocasionada pelo fungo Streptococcus, semelhante aos outros tipos de tínia. Ele também vai ocasionar a formação de placas bem hiperemiadas, bem vermelhas, nessa região, não somente inguinal, como também da coxa, que pode se estender até a coxa. Pode ser avermelhada, pode ser um pouco marrom, como vocês estão vendo nessas outras imagens, de forma que pode também ter prurido, vai ter bastante ardor por conta do atrito entre uma coxa e outra, entre a dobra da região inguinal. Então, acaba tendo bastante desconforto por conta desse tipo de infecção. Os principais sinais e sintomas: lesões vermelhadas, rentilhadas ou desenhadas, bastante prurido, isso no geral em relação às dermatofitoses, às tíneas. Descamação, que pode ser logo no início e até quando começar o processo de cicatrização. Lesões destrutivas, geralmente de cor amarelada, que isso geralmente vai acontecer nas unhas. Alopécia, que é a queda de cabelo, né? Então, queda dos cabelos do couro cabeludo. Pacientes imunodeprimidos e diabéticos, eles vão ter uma facilidade maior com que essas infecções fúngicas evoluam, ou seja, às vezes deixem de ser apenas superficiais e acabem se tornando sistêmicas, ou essas alterações da pele ou da unha se desenvolvam ou se disseminem para outras partes do corpo com uma facilidade maior. Então, geralmente, esses pacientes debilitados, com o sistema imunológico muito debilitado e diabéticos, por conta da circulação, eles terão essa facilidade em ter essas alterações aumentadas ou espalhadas
para outras partes do corpo com uma facilidade maior. Então, como é feito o tratamento das dermatofitoses? Então, o tratamento ele pode ser, dependendo de como se encontra, né, vai passar por uma avaliação médica, e aí ele pode ser um tratamento sistêmico. Geralmente os medicamentos serão administrados por via oral. Aí eu coloquei até alguns os tipos diferentes que se segue de tratamento em relação aos tipos de tíneas ou de dermatofitoses. O tratamento tópico, que no caso é a administração dos antifúngicos, que pode ser em forma de pomadas, loção ou creme. E geralmente esses obedecem um período de 15 a 30 dias, sendo aplicado essa medicação 2 vezes ao dia. A principal forma de prevenção em relação às dermatofitoses superficiais é manter os cuidados de higiene íntima, higiene do corpo, né? Porque nós percebemos que vai atingir o couro cabeludo, vai atingir a região inguinal, né? Então vai atingir várias partes do corpo diferentes. Então evitar contaminação em banheiros públicos, balneários, piscinas, academias, que às vezes o contato com esses objetos contaminados, eles vão facilitar a transmissão desses fungos. E quanto às tinhas que acometem o pé, né, é importante descontaminar os sapatos, porque não adianta você fazer o tratamento, fazer uso de medicações sistêmicas, tópicas e utilizar o mesmo sapato que continua com aquele fungo. Então a gente sempre orienta que a pessoa que está fazendo o tratamento, ela também faça a higienização dos objetos que ela utiliza com uma frequência maior. Fazer a troca de meias, né, para evitar a reincidiva da infecção e mesmo assim que os pés fiquem muito tempo abafados. No couro cabeludo, é necessário fazer exame cuidadoso e verificar o contato com domiciliares, porque isso pode facilitar a transmissão. É importante evitar o compartilhamento de pentes, faixas, né, utensílios de cabelo ou cremes que possam ser distribuídos ou utilizados por várias pessoas. Então, quando é diagnosticado a tínia do couro cabeludo, essa dermatofitose, então é importante isolar, né, somente a pessoa que está em tratamento ou está com fungos, com a proliferação de fungos nesse período, que ela utilize os seus materiais, né, os seus objetos de forma individual. Existe aqui, eu coloquei essa em particular, mas também faz parte das dermatofitoses, que é a tinea vesicolo, ou ptiríase, ou pano branco, né? Popularmente conhecido aí como pano branco. Então, esses são os 3 nomezinhos diferentes que pode ser dada a esse tipo de infecção fúngica. Então, esse tipo específico é ocasionado pela Malassezia furfur. Então, é o nome do fungo que ocasiona essa alteração da pele. Então, ele se manifesta inicialmente, geralmente, né, com placas que podem ser descamativas, sem a pessoa apresentar nenhum sintoma, nem dor, nem prurido, nada disso. Então, ela começa só a ter essa formação de placas. E essas placas, elas, apesar de chamarmos de pano branco no popular, mas nem sempre vão ser manchas brancas. Às vezes elas vão variar para bege, marrom, rosa. Então, pode apresentar colorações diferentes. Então, os sintomas, como falei, é assintomático. O que a pessoa vai ter os sinais, inicialmente serão os sinais, que consistem nas manchas, que podem ter a variação de cor. E essas manchas, elas podem acontecer no tronco, no pescoço, no abdômen, na face. Então, em várias partes do corpo, ela pode acabar desenvolvendo, aparecendo por conta da proliferação dos fungos. Então, as lesões, elas podem coalescer, ou seja, elas podem ficar isoladas ou elas podem se unir, que é a fase do coalescer, que aí forma uma mancha maior. Isso nós notamos que geralmente acontece na parte da costa, na parte do corpo. No rosto, às vezes nós notamos
as manchas geralmente mais isoladas, né? Pequenas placas arredondadas mais isoladas. E as placas maiores geralmente ficam no corpo, mas não é via de regra, né? Pode acontecer a união dessas placas no rosto ou em qualquer parte do corpo. Em pessoas com pele clara, geralmente é diagnosticada em meses de verão, porque a pessoa ela vai se expor mais ao sol, o que vai aumentar a coloração da pele, mas aquela pele onde está acontecendo essa descamação, essa perda de coloração, ela vai ficar mais evidente. E aí, às vezes, a pessoa nem sabe, quando ela é bem clarinha, né, ela nem sabe que tem o fungos. E aí ela acaba descobrindo quando ela vai se bronzear, que aí uma parte fica mais clara e as placas elas vão ficar bem evidentes. Então, a tinea vesicolor é benigna e não é considerada contagiosa, né? Essa é uma particularidade em relação a esse tipo de tinea, porque para ela acontecer tem que ter um ambiente propício. Então, não é a questão de que pessoas tiveram contato ou uma contaminação direta. Em relação a esse tipo de tinea, ela tem essa particularidade, diferente das anteriores, como nós vemos. Então, aqui temos algumas imagens dos diferentes tipos de placas. Ó. Essa aqui realmente é chamada de pano branco, né? E aqui nós temos a união de várias placas e algumas que estão mais isoladas, né, para o restante da costa. Aqui a gente tem uma tinea com uma coloração mais amarelada, um pouco marrom. E aqui nós temos uma tinea que acometeu o pescoço e temos várias placas, união de algumas, e ela não é branca, né? Ela é marrom. Então a gente vai ter essa variação em relação à tinea versicolor. Então o tratamento, ele é tópico, esse vai ser o tratamento de primeira escolha, e são utilizados antifúngicos, cremes, loção e spray, miconazol, cetoconazol, clotrimazol, são alguns dos antifúngicos mais utilizados no tipo de tinea em geral. Tem também o cetoconazol 2% shampoo, que vai ser utilizado para as tinhas do couro cabeludo. O tratamento oral sistêmico, né, ele vai ser feito em casos em que a proliferação esteja muito grande, dependendo da avaliação médica, e vai ser feito justamente junto com o uso tópico, e vai acontecer às vezes quando a pessoa já teve várias vezes a reincidiva, né? Tratou a primeira, depois teve novamente, então aí o médico solicita que seja feito um tratamento não somente oral, mas também não somente tópico, mas também sistêmicos. E aí nós temos o fluconazol, que ele também vai ser utilizado de forma tópica, o itraconazol, que são os primeiros medicamentos de escolha para tratar essa doença fúngica. Então, a prevenção, a pitiríase, o pano branco, como queiram chamar, é feita por meio da prevenção dessa alteração, dessa infecção de pele. Ela vai ser feita por meio da utilização de roupas mais leves, arejadas e preferencialmente de tecidos não sintéticos, ou seja, aqueles tecidos que podem abafar muito, a pessoa que fica muito tempo suada, molhada, né? Tudo isso pode tornar um ambiente favorável para o desenvolvimento das tinhas. E aí nós vamos continuar falando das dermatofitoses, e essa é uma dermatofitose, mas eu deixei ela em particular até pela importância que ela tem para o curso de estética, que é a onicomicose. Né? Então, a onicomicose, ela é uma dermatofitose que vai atingir as unhas, tem como principais agentes etiológicos, né, o Trichofiton, seguido pelo Trichofiton metagrophytes, né? Metagrophytes, então são os dois principais tipos de agentes etiológicos que podem ocasionar as alterações da unha. As fontes de infecção são variadas, porque ela pode ser transmitida de uma pessoa para outra pelo contato direto, apesar de não ser tão comum.
Geralmente a forma indireta, que é pessoa, objeto, pessoa, é muito mais comum de ser transmitido através dos pentes, tesouras, principalmente alicates de unhas que não foram esterilizados, que não foram higienizados corretamente. No caso das onicomicoses, toalha de banho, roupa de cama é bem mais raro de transmitir. A forma mesmo, os objetos que geralmente serão veículos de transmissão das doenças das onicomicoses são as tesouras de unha e os alicates de unha, os objetos utilizados no tratamento, na higiene, na limpeza das unhas. Em casos em que a própria pessoa pode passar o fungos para as unhas, quando coça o couro cabeludo ou uma área da pele já acometida por qualquer outra infecção micótica ou bacteriana. Então, às vezes, a pessoa ela já tem fungos na unha, coça bastante outro local, causa um ferimento, então o fungos que está nessa unha, ele pode facilmente ter essa outra porta de entrada, que pode variar esse fungos ou levar esse fungos para outras partes do corpo. E aí nós temos os tipos diferentes. Então existe o fungos, né, subungueal, que acontece embaixo da unha. E aí vai ter as regiões, a gente fala borda livre, lateral, pode ser a unha dos pés, que é justamente os locais onde esse fungos pode se alojar, sendo que eles têm uma facilidade de acabar cometendo toda essa unha. Então, o fungo se instala na borda livre, invade o leito ungueal, a unha ela acaba se descolando, né, do seu local de fixação, ficando oca, e aí há necessidade, às vezes, de fazer a remoção, que às vezes só os antifúngicos não irão resolver em casos mais avançados. Existe também o tipo endonixe. No tipo endonixe, geralmente esse fungos ele vai infectar somente a lâmina. A lâmina é a parte bem superficial da unha mesmo, sem afetar a parte mais de pele, a parte embaixo da unha. Então ele não afeta a parte embaixo da unha, afeta só a parte superficial. Geralmente nesse tipo, cortando toda essa parte que está infectada, às vezes já resolve, e mantendo cuidado, já acaba resolvendo o problema. Quando é uma subungueal, aquela que vai atingir não somente a lâmina da unha, mas também a parte por baixo dessa unha, aí já é necessário mesmo o uso dos antifúngicos. E aí existe a subungueal proximal, lembrem que é a que vai atingir embaixo da unha. Tipo mais raro se manifesta em pessoas geralmente com sistema imunológico deprimido. Então, nesse caso, o fungos alcança a matriz da unha através da prega ungueal e provoca o aparecimento de manchas brancas. Às vezes, existem as manchas brancas que acontecem por conta de que a pessoa lesionou a unha, e isso não é a presença do fungos, tá? E existem as manchas brancas geralmente ou em outros momentos ocasionada por fungos mesmo. Então é importante fazer essa avaliação. Se for apenas porque machucou a unha, posteriormente vai sumir sem problema nenhum. Então a subungueal superficial afeta mais as unhas dos pés. O fungo ataca diretamente a superfície da lâmina ungueal, semelhante à anterior que eu falei para vocês, onde surgem manchas brancas que podem ocorrer nas unhas. Então, facilmente essas manchas brancas elas podem ser confundidas com ou não uma infecção fúngica. Por isso que é importante ter avaliação e ficar observando como está a evolução dessa mancha. Distrófica total, provoca a destruição completa da unha, deixando apenas restos deformados e queratina no local. Então, vamos lá para a subungueal superficial branca e a subungueal proximal. Aqui eu coloquei a imagem para vocês. Quando às vezes essas manchas brancas elas são lisas, né? Então se assemelha realmente, acontece realmente porque a pessoa lesionou. Então até que a unha cresça, vai ficar essa manchinha branca, mas vai sumir. As que são ocasionadas por fungos, elas apresentam uma característica diferente, porque além de apresentar essa mancha branca, ela começa a descamar.
começa a ocasionar a descamação da unha. Então, essa é a diferença que a gente coloca entre uma infecção fúngica e uma lesão qualquer que possa ter acontecido nessa unha. Aí a pessoa vai ter que observar, é importante procurar um dermatologista ou um podólogo para conseguir fazer o diagnóstico, a separação direitinho. Na distrófica não tem nem como não reconhecer, né? Geralmente ela vai ocasionar essa destruição total das unhas, né? Deixando aí apenas algumas partes bem deformadas, como vocês estão vendo aqui. E não tem uma linha certa para que aconteça essa lesão da unha. Pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, de forma que às vezes a lesão começa na parte das cutículas, né, e vai subindo, às vezes começa da parte superior até chegar às cutículas, então a deformidade vai acontecer. E aí há a necessidade de fazer o tratamento com antifúngicos. Uma coisa que é interessante em relação a isso é que eu coloquei os antifúngicos que são utilizados, mas nem sempre eles serão feitos de forma isolada. Às vezes o médico vai solicitar uma fórmula, né, aqueles medicamentos preparados em laboratório especificamente para aquele tipo de fungos. Pode ser a junção daqueles medicamentos que eu falei anteriormente, mas podem ser outros acrescentados. Então é importante ter essa avaliação médica, porque principalmente nesse nível, que é a distrófica total, às vezes ele precisa desses medicamentos preparados em laboratório. Por isso a importância de ter um acompanhamento com o dermatologista. E aí o cuidado em relação a levar as mãos à boca, né? Quando a pessoa ela tem esse tipo de fungos nas unhas, principalmente se ela tiver em um período que o sistema imunológico dela está debilitado, porque vai facilitar com que os fungos ali saiam desse local e possam ir para outras partes do corpo. Então é bem importante a pessoa ela estabelecer ou reiniciar, se for uma reinfecção, o tratamento específico em relação a esses tipos de fungos. Não somente por questões estéticas, mas por questões de saúde mesmo, que podem agredir outras partes do corpo. E aí, como principais sinais e sintomas que uma pessoa vai ter, dependendo do tipo de fungos que se encontra nessas unhas, ela pode ter bastante sensibilidade no dedo, às vezes até dor mesmo, dependendo do nível de lesão que se encontre. Pode ter também odor desagradável, principalmente nos pés, que se ficarem muito tempo abafados, isso vai piorar. Uma observação bem importante em relação às onicomicoses é que a infecção pelo fungos Candida albicans ou Malassezia fufu causa uma reação inflamatória que acomete as dobras da pele ou redor da unha, ou seja, a candidíase, né, que é o fungos, a Candida albicans, que ocasiona a candidíase, a Malassezia fufu, que é a que ocasiona o pano branco, são também fungos que podem ocasionar a onicomicose. E em casos mais graves, ela pode provocar a perda das cutículas. O tratamento é feito por meio do uso de antifúngicos, como eu disse, às vezes preparado em laboratório. Inclui medicamentos orais, esmaltes ou cremes medicinal ou remoção de unhas. Em casos mais graves, só os antifúngicos não irão resolver. Então, pode também ser combinado 2 tipos de medicação para uso externo e oral. A duração do tratamento em média de 6 meses a 1 ano, dependendo do nível de infecção que essa pessoa se encontre. Quando crônico, pode durar anos ou uma vida inteira realizando o tratamento, havendo melhora e retorno constantemente. A prevenção, se acaso a pessoa perceber que já foi infectado, é importante que não se automedique, porque pode não resolver. Como eu falei, existem tratamentos que devem ser feitos com antifúngicos específicos. Em caso aqui, ele orienta procurar um podólogo, mas também pode-se procurar um dermatologista, que aí eles fazem a raspagem da unha, leva para análise laboratorial e consegue diagnosticar exatamente qual é o tipo de fungos que está ocasionando essa alteração.
Evitar andar descalço, principalmente em ambientes públicos, porque se já está ocasionando uma lesão dessa unha, vai ter uma porta de entrada para outros micro-organismos, como bactérias. Ter seus próprios instrumentos estéticos, né, ou higienizados, toda vez que for a manicure. Então, ter sempre os seus utensílios, os seus materiais individuais é importante para prevenir não somente a onicomicose, como outras doenças, como nós já vimos anteriormente. Evitar sapatos fechados e com biqueira estreita, pois podem danificar a proteção natural da pele entre as unhas e a pele por baixo dessas unhas. Então, às vezes o sapato muito apertado, o dia inteiro com ele pode facilitar uma porta de entrada para as onicomicoses e outras lesões na unha também. Então, meninas, essa foi a nossa aula sobre fungos, né, sobre micologia. Finalizando hoje, nós falamos sobre doenças ocasionadas por bactérias, por vírus, por parasitas e por fungos. Então, o conteúdo ele é bem amplo, como vocês puderam perceber. E, claro, existem muitas doenças que nós nem mesmo falamos e ainda são existentes. Então, as doenças são várias e a nossa principal maneira de prevenção, para vocês que são profissionais estão trabalhando com uma rotatividade de pessoas muito grande, é sempre fazer o uso dos EPIs corretamente, manter os seus materiais sempre limpos para vocês não correrem o risco de se contaminar e também não serem veículos de transmissão de infecções para ninguém, ok? Então, vou deixar a atividade para vocês fazerem. Estou aqui à disposição para vocês tirarem suas dúvidas. Espero que vocês tenham aprendido bastante em relação a essas doenças, essa variedade de doenças que existem.